Oi amigas, tudo bem? Como vocês viram lá no grupo, pois é, a maioria estava com dificuldade de se organizar nos horários e tal, então a gente preferiu fazer um vídeo gravado para vocês assistirem no melhor momento, onde estiverem mais à vontade. De qualquer forma, já que é para fazer gravado, a gente tem que fazer bem feito, não é? Afinal de contas, estamos falando da feminilidade e um dos nossos propósitos como mulheres, como fêmeas no mundo, é preservar a beleza. E é esse o tema de hoje. Vamos falar do que é ser bela. E sobre beleza, é interessante destacar que os filósofos antigos, lá na Grécia, eles já falavam do belo como um dos transcendentais. E o que são os transcendentais? Transcendentais é tudo que nos conecta com o divino. É aquilo que o humano busca enquanto vivo, ele busca para se conectar com algo divino. E ele busca e ele encontra o divino na beleza, na bondade e na verdade. E para falar de beleza, a gente tem que falar de bondade e de verdade, porque só é belo o que é verdadeiro, o que é autêntico e o que é bom, o que é justo, certo? Então, já que entendemos isso, agora uma das questões principais que a gente como mulher precisa entender é que para ser belo, a gente requer algumas coisas, a beleza ela requer algumas coisas, uma delas é a proporção, certo? São Tomás de Aquino ele dizia que a beleza ela precisa ter proporção ou harmonia, ela precisa ser íntegra, ela precisa estar plena daquilo que ela deve estar e ela precisa ter clareza, ela precisa ter ordem. Então hoje nós vamos falar sobre isso. A sua vida, como é a sua vida? Como está, por exemplo, a sua imagem? Vamos falar de imagem. Como que tá a sua imagem? Você é daquelas que acorda meio descabelada, que o pessoal diz assim, é um descabelado sexy. Não, é vulgar. Isso não é belo. Ou você prefere, então, uma imagem mais descolada, mais desconexa. Essa imagem também se chama uma imagem vulgar. Não é belo. Mas você pode ter o seu estilo, você pode ter a sua essência expressa na sua forma de vestir. Sim. É possível, inclusive eu posso depois passar para vocês informações de como eu me visto, de como eu aprendi a me vestir, porque eu gosto do formal, não tão formal. Então é um pouco da quebra dessa ideia do terninho, do clássico, extremamente clássico. Eu quebro um pouco essa ideia porque para mim eu acho que não cabe, eu sou um pouco menos formal, apesar de gostar muito do clássico, do culto. Então eu posso passar isso para vocês, porque é possível você passar a sua identidade, a sua autenticidade, sem deixar de ser feminina e sem deixar de preservar o que é belo. Então, outra coisa, eu falei da questão da clareza, da ordem, de você não estar despenteada, de você não estar mal arrumada, né? Tem também a questão da integridade. Nós temos que ter aquilo que nascemos para ter. Como mulheres, o que você nasceu para ser? O que você nasceu para ter? Como ser humano, né? E como mulher, você tem que ter. Uma das coisas é a inteligência. Deus nos fez plenos de inteligência, plenos com capacidade mental e intelectual, até para que a gente possa aprender, para que a gente possa crescer como pessoa, como mulher. E faz parte da integridade ser, por exemplo, uma jovem de 33 anos, e não uma mulher de 33 anos com uma cabeça de uma adolescente de 13. Isso não é ser íntegro. Certo? E isso faz parte do que é ser belo, do que é ser bela. Outra coisa é a proporção, a harmonia no olhar, a leveza, ela tá nessa proporção. Então, sim, mulheres, vocês precisam se pentear, se decorar, né? Passar maquiagem, precisa sim passar perfume, precisa sim. Mas isso é fútil. Não, não é fútil, isso faz parte da sua imagem. E quando você se vê dessa forma, muda também a sua autoestima, muda a forma como você se expressa na sociedade, a forma como você é vista na sociedade. E é verdade que estar bela fisicamente, né, na aparência física, é o que menos pontua. É verdade. O que pontua mesmo é o que nós temos por dentro, é o nosso interior. Mas o nosso exterior cativa, ele atrai ou não. E é com base no nosso exterior que as pessoas vão querer saber se elas vão gostar de estar conosco ou não. Então sim, perceba que é importante você cuidar do seu exterior.
Outra coisa que eu queria destacar hoje é a questão dos gestos, a questão da forma como você senta, a forma como você gesticula, a forma como você fala. Às vezes as mulheres, eu vejo mulheres com formas tão indelicadas, né, de agir, por exemplo, mulheres falando palavrão, mulheres que não sabem se portar numa mesa, às vezes numa mesa de jantar, aí vai cortar a linguiça, vai a linguiça para tudo que é lado, aí faz aquela algazarra, né, aquele escândalo, aquela risada escandalosa. Gente, não é bonito isso, tá? É engraçado, mas não é bonito. E a mulher, ela tem que ter sim o senso de humor, mas um senso de humor com delicadeza, porque a mulher, ela é delicada e ela nasce para ser a delicadeza que os seres humanos buscam no mundo. O mundo precisa de mulheres, precisa de pessoas que tenham essa leveza na vida, pessoas que tenham esse senso de humor apurado, que conseguem filtrar aquilo que é para ela dizer na hora que deve dizer e aquilo que é melhor ela se calar. Rir internamente. E tem mais. Outra coisa que eu queria destacar para vocês, e vai anotando aqueles pontos que vocês querem melhorar, aquilo que vocês precisam pontuar para vocês, tipo, nossa, isso daqui eu preciso melhorando, que aí depois a gente vai conversar com isso no privado, tá bom? Mas eu acredito que a melhor forma da gente trabalhar a beleza em nós são com pequenos exercícios. Então, por exemplo, a humildade. Por quê? Quando a gente trata da aparência física, a gente precisa tratar principalmente da aparência interior, né? A aparência não, daquilo que é a nossa essência, do nosso interior. Então, já que eu falei da aparência física, agora vamos falar do interior. O primeiro ponto para mim é a humildade. Uma pessoa que não é humilde, ela não é humilde nem para crescer, porque ela não percebe que tem pessoas mais inteligentes, que tem pessoas com mais capacidade, com mais história, com mais memória do que ela, que está ali para ensinar. Então, primeiro ponto, humildade, seja humilde. E isso é uma questão que a gente vai trabalhar da seguinte forma: aprenda a agradecer mais, aprenda a elogiar mais. A pessoa falou de um jeito diferente, você nunca tinha prestado atenção nesse ponto de vista. Pergunta, poxa, que legal esse seu ponto de vista. Como é que você aprendeu isso? O que te despertou para isso? Sabe, ser humilde para aprender com o outro. Outra coisa é a bondade. A mulher, ela precisa ser sensível também para perceber a necessidade do outro. E aí é que está a beleza da mulher. O homem não. O homem, ele levanta e vai trabalhar, porque o foco dele é alimentar a família, é alimentar a casa, é poder dar sustento para a esposa. Ele está preocupado com outras coisas. Mas a mulher, enquanto ela está indo para o trabalho, enquanto ela está indo fazer compras, qualquer coisa, já reparou? Eu reparo. Eu desço, saio de casa, eu já começo a observar o dia. Eu observo desde o passarinho, a borboletinha que passou, até algo mais extravagante, como um caminhão que passa rápido, o caminhão do lixo passando rápido, né? Fica aquele pessoal assim já se afastando. Eu reparo que as pessoas tentam se afastar por causa do cheiro e tal. Eu reparo tudo. Mas isso é delicadeza da mulher e faz parte da sensibilidade dela. A gente repara no olhar das pessoas, a gente repara no cheiro que as pessoas transmitem, a gente repara em tudo. E isso é bom. A gente tem que aproveitar isso para reparar a necessidade no olhar das pessoas. Tem pessoas que precisam do seu olhar, tem pessoas que precisam do seu sorriso, tem pessoas que precisam de um abraço. Você consegue ser sensível a isso? Tem alguém passando por você, às vezes no metrô, às vezes no ônibus, que está precisando de uma palavra. E você está preparada para falar para ela algo? Primeira coisa, estar preparado para ajudar. E outra coisa, ser sensível à necessidade do outro. Outra coisa que eu gostaria de falar, caridade. Uma frase que me chama a atenção num dos hinos do Arautos do Rei. Bom, tá aí outra coisa que a gente vai falar um dia. Do que você gosta de ouvir, o que você considera belo, né? E, por falar nisso, uma das músicas do Arautos do Rei fala que Jesus, ele nunca se achou cansado para ajudar alguém. Essa é a frase que eu tenho como uma grande marca também na vida da minha mãe. E eu queria que vocês pensassem agora, para um pouquinho, pensa. Quem é a pessoa que você conhece que é aquela alma feminina, sabe? Aquela pessoa que ela respira feminilidade. Tem alguém que você conhece que é assim? Na minha vida é a minha mãe. De várias formas, coisas boas e coisas ruins, ela é totalmente feminina.
E uma das coisas que ela me atrai e que eu amo ver na minha mãe, e é essa a característica principal dela, ela nunca está cansada para fazer o bem. E eu acredito que nós mulheres precisamos ser assim. Como a sensibilidade é algo nosso, do jeito feminino, né? Da mesma forma, a gente precisa parar de se preocupar conosco mesmo, sabe? Ter altruísmo, né? Essa questão do altruísmo é muito séria e é muito forte, precisa ser muito forte na vida da mulher. Porque se não tivermos mulheres no mundo dispostas a abrir mão, às vezes, de uma noite de sono para socorrer alguém, quem vai fazer isso? Somos as mães, somos as irmãs que estão lá para ajudar, para socorrer. Nós somos a pessoa que Deus escolheu para fazer isso. Então seja altruísta, pare, selecione de repente um dia na sua vida. Hoje eu vou fazer isso. Hoje, sabe aquela pessoa que está sempre me parando na hora do mercado, que quer uma moedinha, que quer não sei o quê? Ai, Carol, mas esse dinheiro vai para droga. Olha, eu não sei para onde vai esse dinheiro. Você também não tem certeza. É provável que vá para droga, mas você pode mudar a vida daquela pessoa se você parar, olhar para ela, entregar aquela moeda e falar algo produtivo para aquela pessoa. Por mais que a maior intenção dela ali seja só pegar a moeda e cair fora e comprar droga, você pode parar a pessoa para te escutar, porque você tem uma moeda para dar a ela. Esteja preparado para falar aquilo que as pessoas querem e precisam ouvir. Tem coisas que as pessoas não querem, mas elas precisam. E se elas precisam, a vida dela, o interior dela clama por essa palavra. Ela pode não saber, mas ela quer sim essa palavra. Outra coisa, a beleza, a aparência que a gente já falou, cuide da sua aparência. E a última coisa que eu vou falar hoje, sabedoria. Seja sábia. É isso que eu estou dizendo com frequência, né? O que você tem para dizer? Sabedoria, ela vem de você ouvir mais os outros, falar menos. Ela vem de você perguntar mais, ouvir mais. Ela vem de uma vida de estudo, de uma vida de pesquisa. O que te entristece no mundo? Pare e pensa um pouco. Tem algo na vida que realmente te entristece? Ver crianças sofrendo? Ver idosos sofrendo? O que te tira a paz? Agora, pare e pensa. Se isso entristece você, talvez seja porque você ainda não entendeu que o seu chamado é socorrer essas pessoas. E talvez seja de onde você mais foge. Pense nisso. Se você entendeu que precisa socorrer essas pessoas, você precisa estudar para saber como socorrer essas pessoas. Então tá aí, comece por aí, comece a estudar esse ponto. Vamos supor que o seu ponto seja crianças. Comece a estudar como socorrer as crianças, o que elas estão passando hoje, qual a maior necessidade delas hoje. E pense como que 5 minutos pode fazer a diferença na vida de uma criança, 10 minutos, porque é esse o tempo que talvez você tenha com uma criança que sofre no mercado, uma criança que sofre na rua. Então comece a estudar as formas de ajudá-las. E aí, por último, eu quero trazer para vocês uma reflexão e peço que vocês agora parem um pouco, pensem em tudo isso que eu falei. Foi uma aula bem curta, mas eu espero que muito produtiva. Pensa um pouco em tudo que eu falei. E agora eu quero que você anote no seu papel, no seu caderninho, onde for, todos os pontos que você precisa melhorar, todos os pontos que você precisa destacar. E você vai tomar uma atitude amanhã, que vai ser suficiente para você abarcar esses principais pontos, ok? Qualquer dúvida eu estou aí para tirar para vocês, viu? No grupo me chamem, no privado, por favor, conversem comigo, eu estou aqui para isso, para mentoreá-los e ajudá-los nessa caminhada. Não é uma caminhada fácil, mas quem disse que é bom quando é fácil? Beijo, meninas, espero vocês!